Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Júnior Buranello, terapeuta, psicoterapeuta, né? Hoje mais uma noite, quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a presença de vocês que sempre me mandam mensagens, né? Perguntam, o pessoal que tira dúvidas, os novos inscritos no canal. Ah, pessoal, o intuito desse canal aqui, desse pequeno, né, canal aqui, é poder realmente trazer informação às famílias, né, trazer para vocês que buscam a recuperação da dependência química, um novo universo, uma nova visão, entendendo de todo, desmistificando toda a funcionalidade, a forma que a substância age na mente das pessoas, né, e obviamente buscando, né, trazer você um novo universo, um universo que seja suscetível aí, né, favorável à recuperação. Tá, eu vou sempre ajeitando aqui, porque como eu não sou profissional, né, a gente vai tentando melhorar a melhor forma, trazer uma melhor, né, os áudios, né, adaptando dentro do próprio vídeo. Família, hoje, né, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, tá bom, a minha querida amiga, né, Andréia, né, que é irmã de um paciente meu, que foi um paciente meu, que é o meu afilhado, né, esteve na comunidade Estrela da Manhã, no qual a gente atende lá com muito amor e carinho, e ela fez, né, essa caricatura minha, né, mandou fazer aqui numa caneca muito especial, ela colocou aqui, ó, o exclusivo de um terapeuta muito querido, Júlio Buranello. Obrigado, André, Deus abençoe, tá? E tá aqui, né, estou fazendo uso dela. E hoje, família, eu trouxe um tema, né, busquei um tema dentro dessa busca incessante em estar todo momento trazendo conteúdos para vocês, para que a gente possa, né, trabalhar dentro desse universo aí da recuperação e dependência química, o processo de uso da substância, para que você, familiar, possa entender, né, como funciona o processo, o primeiro contato até a construção, né, da dependência química em si desse ser humano, dessa pessoa, e muitas das vezes é um ente querido seu, né? Então eu defini esse processo em 3 estágios, né, mais importantes para serem analisados. O primeiro estágio, que é aquele primeiro contato, que é no qual, quando a pessoa tem, né, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é lá quando ela é um adolescente, pré-adolescente, né, está conhecendo a vida, e aí é uma fase no qual, né, a gente sabe que o adolescente ele está se conhecendo o mundo no qual ele está inserido, a sociedade, né, o grupo de amigos que ele busca aprovação para ele estar dentro desse grupo de amigos, não é verdade? Então existe essa necessidade de ser conhecido, de ser diferente, né, no qual essa pessoa nem ela mesma muitas vezes sabe o que ela gosta, o que ela quer ser. E aí o universo, o mundo das drogas, se aparece, né, se apresenta como algo diferente, como uma necessidade da pessoa ganhar seguidores, de ganhar aplausos, de ganhar amigos. Temos muito entende-se também dentro da terapia racional-emotiva pela parte da construção do ego dessa pessoa. Quando ela encontra na substância, parece que a substância faz sentido para ela de alguma forma, e essa adaptação ao universo no qual ela está inserido facilita, né? Ela encontra uma facilitação com o uso da droga em si. Então, essa fase é chamada de primeira fase, a fase experimental, né, que é a fase do uso social, né, como eu disse, geralmente na época do pré-adolescência, no qual esse adolescente, essa criança está conhecendo o seu universo. Né? E aí onde existe essa readaptação do organismo, né, a reação do organismo, a pessoa ainda tem uma certa, né, ela consegue estabelecer uma boa conexão. A substância é usada simplesmente em finais de semana, né, em dias festivos. Então, entende? Então ainda não tem nenhum envolvimento químico, né, com nenhuma reação química do seu organismo com a substância. Né? E aí existe sim, é uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem. Mas por que tem algumas pessoas que não desenvolvem a dependência? Porque muitas delas elas param nesse primeiro estágio, nessa primeira fase, né? Não gostam da substância, não desenvolvem o interesse, né, com a substância, né? Realmente conseguem controlar o uso social.
Tá? A segunda fase ela é conhecida como uma fase de manifestação, né, da dependência, no qual essa pessoa ela já vai criando algumas síndromes de abstinência. Lembra que eu disse na primeira fase? A pessoa que não desenvolveu, que não criou, né, não passou para a segunda etapa, ela obviamente ela teve alguma, né, alguma reação, né, e pode ser física, que não gostou, o corpo não reagiu, o corpo não encontrou sentidos, não teve, né, aquele abalo emocional com a substância, né, ela não sentiu, não teve liga. Né? Então, obviamente que não passou para a segunda fase. Quando existe essa associação da segunda fase, segundo estágio, né, com a substância, percebe-se algumas síndromes de abstinência, no qual a pessoa já começa a sofrer insônia, o corpo pede, tem alguns tremores, taquicardias, né? Por quê? Porque a pessoa ela começa a criar uma relação com a substância. Ou seja, a droga, né, essa droga que ela conheceu, que ela está tendo essa adaptação neural e física, e está fazendo sentido para algumas questões, no qual essa pessoa ela necessita, o corpo dela começa a criar, por isso que é a fase da manifestação da dependência. A pessoa ela começa a criar, né, esse hábito, né, o seu corpo pede e solicita a substância. Né? Então ele tem assim, alguns sintomas. E aí percebe também, dentro da composição do ego dessa pessoa, a baixa estima, né, a pessoa começa a ter alguns desleixos, falta de interesse, essa mudança, inversão de sentido. Você conhece alguém assim? No qual ele já, né, a droga ela começa a ganhar força na vida da pessoa, na mente dessa pessoa, que ela não quer mais ter uma relação social. Né? Então ela começa a descuidar de si mesma. E, geralmente acontece com pessoas que têm uma baixa estima, né, que olha para o outro como se o outro fosse sempre melhor, cria essa necessidade emocional com a substância. O isolamento, né, porque para você fazer uso da droga, e agora já não é mais no uso social, então você precisa ter mais tempo, exige mais comprometimento. Ou seja, você vai ter que abandonar algumas outras situações, né? A própria família já não tem mais força, porque você agora, afinal de contas, né, o que faz sentido para você é realmente o uso da substância. Então você necessita a todo momento estar, né, fazendo o uso daquilo que está ganhando força para você. A droga é o que realmente faz sentido para essa pessoa. Né? Então ela tem que se isolar, ela começa a ter algum desleixo sobre as suas atividades, né, higiênicas, né? A parte social dessa pessoa, né, ela começa a perder, porque, como eu disse, ela começa a andar apenas com pessoas que fazem uso da substância. Né? O que realmente importa para ela é o uso da substância. Então, ela vai ter que criar uma linha, né, de uma rede de amigos, melhor dizendo, no qual são pessoas que pensam que nem ela, que andam que nem ela, que fazem uso da mesma droga que nem ela. Esse é o segundo estágio. No terceiro estágio, ou a terceira fase, né, nós percebemos que é a fase da dependência total. Ou seja, nesta fase a pessoa já desenvolveu a dependência, né, da substância e criou uma relação emocional. Ou seja, ela associa muitas coisas da vida dela, problemas, frustrações, insegurança, raiva, medo, rebeldia, né, situações difíceis no trabalho, situações difíceis no relacionamento, tudo ela associa ao quê? À droga. Eu preciso usar, afinal de contas, isso aconteceu. Eu preciso usar porque isso aconteceu, entende? E aí, ou talvez a droga faça com que ela se sinta mais poderosa, se sinta melhor, se sinta aceita. Então ela criou essa dependência emocional e psicológica. Eu preciso lidar com as situações, então eu preciso fazer uso da substância que me deixe, que me anula alguns sentimentos, neutraliza algumas emoções, no qual eu consigo lidar com determinadas situações. Então criou essa dependência emocional, além, né, obviamente, né, família, que da dependência física que ela construiu. E aí, né, eu parto do seguinte princípio para você entender, né, a maior função das drogas é o quê? Né, ela está a acelerar a produção, né, de dopamina, que é um neurotransmissor
relacionado com a sensação de prazer, né? E aí a maioria dessas substâncias elas ativam, que elas aceleram a produção de dopamina. Com o uso intenso de substâncias, obviamente existe uma relação e existe uma alteração da funcionalidade neural, né, das suas funções cerebrais. A neurobiologia estuda toda essa ativação, como a substância entra, como ela ganha acesso. A cocaína, por exemplo, ela acessa a capa hematoencefálica e ela altera toda a funcionalidade, né, da sua mente. Ela vai bloqueando, né, o neurônio pré-sináptico, no qual existe uma explosão de dopamina. Altos níveis de dopamina, com o passar do tempo, vão diminuindo os receptores de dopamina. E aonde, né, existe um desequilíbrio mental muito grande, né, na região do córtex pré-frontal, que é onde está relacionado a parte, está responsável pela parte cognitiva do seu cérebro. Então, toda a sua parte cognitiva, deixa eu ver se eu entendi, Júnior. Toda a sua parte cognitiva está sendo afetada, né, que é responsável pela captação das emoções e aonde determina o que? O planejamento, julgamento, a criação, né, a tomada de decisão. E aí, se tudo isso, conforme eu vou usando muita substância, elas vão alterando a minha forma de percepção, de captação, de destrinchar as informações, e isso vai fazer com que o meu comportamento se torne disfuncional. Né? Se eu interpreto as emoções de forma distorcida, obviamente que os meus comportamentos vão ser distorcidos. E aí eu não vou, a minha forma de interpretar o mundo vai se tornando fantasiosa. Você conhece alguém assim, que começa a imaginar coisas, a ouvir coisas, as pessoas estão falando de mim, falando de mim. O que está acontecendo? Né, tem alguém me seguindo, meu celular aqui foi rastreado, né? Porque ele interpreta tudo isso, existe todo esse desequilíbrio emocional. E existe uma estrutura, né, que é chamada na estrutura do nosso cérebro, as amígdalas cerebrais, que são estruturas relacionadas com o sistema emocional. Ou seja, as amígdalas elas são responsáveis por processar amígdalas cerebrais. Elas são responsáveis por processar e regular as minhas emoções. E aí, as minhas memórias e emoções, né, localizadas na profundidade do lóbulo temporal. E fazem parte do sistema límbico, que é onde ativa-se o sistema de recompensa. E aí, estudos comprovam que na composição dessa pessoa que desenvolveu a dependência química, né, como lembra que eu falei lá do primeiro estágio, algumas pessoas não passaram do primeiro estágio, outras passaram para a segunda fase e foram para a terceira fase. Então, estudos comprovam, né, que as amígdalas cerebrais dessas pessoas que desenvolveram a dependência química são menores. E as amígdalas, elas são responsáveis, como eu falei aqui, elas fazem esse processamento e regulam as emoções, certo? Ok? E aí, por algumas experiências emocionais que essa pessoa, que é dependente químico, que ele não teve essa regulação, porque as amígdalas cerebrais dos adictos, dos dependentes químicos, são menores do que uma pessoa normal, dentro desses estudos comprovam isso, ou seja, a regulação emocional dele está muito associada à necessidade que ele criou, às emoções que ele estabeleceu com a substância. Havendo uma distorção das informações e das emoções, essa pessoa ela capta as coisas de forma diferente, ou seja, e as emoções geridas são associadas à sensação de prazer. E aí diminui o medo, diminui o freio comportamental, né? Diminui o comportamento social, porque as amígdalas que seriam responsáveis para dar a sensação, não faz não, né? Não. Ela gera só as emoções associativas ao prazer e à satisfação. Aí eu até costumo dizer, sabe aquela musiquinha, né, que fala, e aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É mais ou menos o comportamento desse adicto aí. Ele sabe das consequências, mas as emoções dele são distorcidas, porque, né, o freio comportamental, as suas amígdalas cerebrais, que poderiam detectar a manifestação de perigo, elas diminuem. Porque aí elas associam muito mais a sensação e a manifestação do prazer da substância.
E aí, ao invés dele falar assim, para, não vai, ó, o abismo ali, você vai cair, para, rapaz, pelo amor de Deus, ele continua mesmo sabendo, né, dos perigos envolvidos por uso de drogas, entende? Das consequências. Por isso, muitas vezes você se pergunta, né, rapaz, por que que ele faz isso? Por que que ele faz aquilo? Porque nesse movimento, essa pessoa que chegou no terceiro estágio de uso de drogas, as amígdalas cerebrais dele é menores, e aí essa ativação, né, do senso de regular as emoções, né, geridas apenas pela emoção do prazer, descendo, abaixando os níveis do perigo, que seria a regulação emocional das amígdalas, né, localizado no lóbulo temporal, e ativando apenas a sensação de prazer e bem-estar e alegria, e tudo aí vai. Tá, família? Mais uma vez, muito obrigado, gratidão a todos que sempre estão aqui conectados no canal do Júnior Buranello. Obrigado. Quarta-feira que vem a gente vai estar de novo aqui fazendo um novo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Muito obrigado. Deixe os comentários aqui, beleza?